Questão 132 do Enem 2021, caderno rosa. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 mg do ácido acetil salicílico por comprimido, que é o princípio ativo, cuja estrutura está demonstrada aqui do lado, né? Então nós temos o ácido acetil salicílico, que compõe o AAS, também conhecida como aspirina. Além aí do AAS, né, na verdade o ácido acetil salicílico, você tem o amido e também a celulose, que são componentes inertes, não fazem nada, te bebe lá e depois ele é excretado ou metabolizado, né? O técnico realizou os seguintes testes. Primeiro, ele obteve a massa do comprimido como um todo. Depois ele mediu a densidade desse comprimido, que é nada mais, nada menos a relação da massa do comprimido pelo volume desse comprimido. Né? Então perceba, se eu medir a massa do comprimido, eu estou medindo a massa do ácido acetil salicílico e também desses outros princípios aqui, ou dos componentes inertes, o amido e a celulose, certo? Se eu medir a densidade, eu estou medindo a massa total do comprimido dividido pelo volume total desse comprimido. Tá. No item 3, ele verificou o pH com papel indicador. O papel indicador, né, é um papelzinho realmente, às vezes dá para ver naqueles comerciais de hidratante, sabonete, principalmente sabonete, que o cara coloca lá em cima do sabonete, aí mostra que a cor muda e tudo mais, já sacou esse negócio aí? Aquele que fala que tem um quarto de hidratante, né? E aí, então, você tem apenas a indicação visual se o meio está ácido, básico ou neutro, mas não tem a capacidade de falar aí o valor, né? Fala assim, o pH está tanto. Não, você só sabe que é ou ácido, ou é básico, ou é neutro, beleza? No item 4, você tem a determinação da temperatura de fusão do comprimido. Só que perceba, como você tem uma mistura, quando você tem mistura de substâncias, a temperatura de fusão ela fica no meio, né, de cada uma das temperaturas individuais das substâncias. Né? Então, se você tem uma mistura com 10 componentes, a temperatura, entre aspas, mas bem aspas, é como se fosse uma média dessas 10 temperaturas. Sacou a ideia? Né? Mais ou menos. E aí você tem o último ponto, a titulação com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Essa prova foi a prova do NaOH. Caiu umas 300 questões só com hidróxido de sódio, né? Mas enfim, quando você tem o hidróxido de sódio, você sabe que é uma base. Base reage com ácido. Ele falou ácido, ele falou base. Boa. Mas ele falou de titulação também. A titulação é um método físico-químico que você utiliza para justamente calcular uma concentração desconhecida. Né? Então, toda vez que você faz um processo de titulação no laboratório, a titulação é um método, né, utilizado para calcular, então, calcular aí uma concentração, você vai escrever, uma concentração que não é conhecida, certo? Uma concentração aí desconhecida. Tem muita gente que tem medo dos processos de titulação, mas é bem tranquilo de fazer. É uma mistura de soluções com reação química. Né? Então, o que ele faz? Ele pega o ácido acetil salicílico, tá aqui, vai reagir com NaOH. Beleza? É claro que ele coloca um indicador ácido-base para saber qual é o ponto de viragem, para conseguir observar quando é que a reação ela parou, beleza? Nesse caso, então, ó, ele vai gotejando o NaOH em cima da solução que contém o ácido acetil salicílico. A hora que neutralizar totalmente, ele sabe que a reação parou. E parou por quê? Porque você tem uma reação de dupla troca, né? Ó, H+ aqui é a parte menos, Na+, OH-, certo? H+ vai com OH-, vai formar aguinha. E aí o Na+ vai com o ânion lá, que é chamado de salicilato. Se ele vem do ácido salicílico, teimoso mosquito no bico do pato, salicilato. Né? Salicilato de sódio é o que ele vai formar aqui. Beleza? Como a gente conhece, ó, o NaOH ele é chamado de solução padrão ou titulante. Né? Esse cara aqui é o nosso titulante. E a gente conhece a concentração dele. Se eu sei a reação, se eu sei a proporção estequiométrica e eu sei o quanto eu adicionei do titulante até a neutralização total, eu faço por cálculo estequiométrico o cálculo da concentração aqui do desconhecido. Sendo assim, eu calculo quanto eu tenho dele e verifico se está dentro do parâmetro. Deveria ter 100 mg, mas ele diz para a gente, ó, após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade do ácido acetil salicílico por comprimido foi apenas 40% da esperada.
Bom, então tá abaixo. Ele titulou aqui, deveria ter encontrado 100, encontrou apenas 40%. Ó, tá chegando até a polícia aí para prender quem fez esses comprimidos. Então ele está falando que o teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número, aqui número 5, alternativa letra E, uma titulação ácido-base. Comenta aí se você acha essa questão fácil, média ou difícil e bora para a próxima questão, tá?